Olá, senhores, muito boa tarde no horário alternativo com um convidado especial demais aí, Dr. Ditz. Como estão, senhores? Episódio Tudo 32 do bem. Repaginar. Hoje falando sobre as eleições que acontecerão agora no dia 30. Você não tem noção do tamanho da crítica que eu recebi por fazer esse programa, meus queridos. Eu imagino. Como vai se meter num negócio desse, Pavani? Não faça isso. E Você está batendo palma para maluco dançar, cara. Então, eu estou resolvendo aqui um probleminha no sistema de votação aqui, mas já, porque parece que está parado a votação aqui, não sei por que está parado aqui, não sei o que eu tenho que fazer aqui, mas... Foi o STF. O que foi que será que aconteceu aqui, cara? Eu não faço ideia o que aconteceu aqui. Eu acho que se fechou, não volta mais, hein, papai? Não volta mais, será? Eu acho que não. Não tinha Volta tempo. não. Deixa eu ver. Bom, senhores, eu vou pensando aqui. A ideia é que todos nós, de uma certa forma, possamos hoje expressar a nossa opinião em relação às eleições do dia 30 agora. Só que eu queria que esse programa fosse um programa de altíssimo nível, onde cada um de nós pudesse colocar a nossa posição, o nosso posicionamento. Você que está nos assistindo também pode colocar, se quiser participar, está colocado aí no chat o link para você participar. O link para você. Probleminha no sistema de votação. Vou lá ver. Fizéssemos isso um negócio de alto nível. Já teve bastante gente que votou, tá? E que a gente pudesse considerar esse programa um ambiente de expressão de opinião e não de intolerância com a opinião dos outros ou de qualquer coisa desse sentido. Então, aqui nós não estamos aqui defendendo A ou B, não temos nenhum objetivo em fazer nada disso, a gente quer se posicionar, a gente achou que era importante com relação à primazia da gestão se posicionar, e eu quero, então, ouvir a posição dos senhores em relação às eleições, para se posicionar mesmo, o que vocês vão fazer no dia 30 e por quê. E a gente vai ouvindo aí as pessoas, enquanto alguém fala aí, eu queria ver o que pode acontecer aqui no nosso sisteminha aqui, para ver se as pessoas podem votar aqui bonitinho. Mas começando com o nosso convidado, que o Ditz já manifestou interesse hoje pela participação. Começando pelo convidado, Ditz. Quem quiser entrar, é só entrar aí, tá, gente? É só fazer. E eu vou corrigir aqui o código para ver se eu consigo gerar a votação. Qualquer coisa gera outra, Pavone. Hã? Qualquer coisa gera outra. Mas perde a dessa, né? Você gera o relatório da que estava e depois você soma. Acho que não dá. Mas vamos lá. Ditz, o que você vai fazer no dia 30, querido? Defende aí a sua posição. O Ditz travou? O Ditz travou? Travou. Ditz, está me ouvindo? Vocês aqui vando. Eu estou ouvindo normalmente, são vocês que estão travando. Eu acho que você deve ter um hacker aí, tipo do TSE aí, no negócio de vocês aí. Eu vou ver aqui o que aconteceu com a votação para entender. Será que eu fui barrado, cara? Pode, você pode estar sendo procurado pelos agentes do TSE, cara. Não, cara, eu acho que não. O que você acha, né? Os caras vão bater lá na porta do Pavani aí. A gente tem até palavras proibidas por aí. Até palavras proibidas existem. Defenda a sua posição. Oi? Qual a sua posição para as eleições do dia 30? Você vota aqui no Brasil, né? Você é brasileiro, né? Você vota aqui. Eu voto no Brasil, sim. Deixa eu falar uma coisa. Eu sou contra totalmente, vamos falar assim, fazer um anexo aos nossos momentos de gestão empresarial, para os quais a gente vive, né? Eu sou totalmente contra a intervenção de qualquer espécie, principalmente nos modelos econômicos, porque a intervenção, ela cria a corrupção. Isso já ensina von Mises no seu livro Ação Humana, lá de 1940 e pouco, e ele deve, vamos dizer assim, primar, nós devemos, assim,
no meu modo de enxergar as coisas, dar a total liberdade ao mercado para o mercado agir. Quando a gente dá total liberdade para o mercado, nós estamos dizendo que o consumidor é o rei. Então, eu vou me colocar, pensando como um administrador de empresa, como um homem do mundo econômico, vou optar por aquele que fará a menor interferência no mercado. Deixará as forças econômicas agirem naturalmente, o mercado agir naturalmente e diminuir fortemente a ação do Estado como a mola propulsora da economia. Então, no candidato que mais se aproximar desse pensamento receberá meu voto. E quem será? Quem é esse cara? Bom, já demonstraram 2 vezes. Nós temos o Bolsonaro, que já demonstrou o caminho econômico que foi tomado, e vimos o Lula também. Está ruim a transmissão. Eu vou ficar com aquele que menos interferiu no Estado, menos interferiu na economia. Eu digo prefeitos de interferências ou de preponderância ao Estado frente à liberdade econômica. Aí eu deixo a turma pensar, né? A ideia aqui é expressar a opinião. Qual que é a sua opinião? Aponta mesmo, vamos falar o nome. Mas eu quis primeiro deixar claro, né, a minha posição, porque eu sou um camarada que vejo com muito descrédito qualquer forma de ideologia. Porque a ideologia, na verdade, ela... Tá ruim a transmissão sua, Dito. Você está com a internet quebrando aí. Não dá para... daquele que é... Você está com a internet ruim. Conseguiram ouvir o que eu disse? Nada. Está picando demais. Está picando demais. Nada. Está picando muito. Vou puxar aqui então. Não ouvi nada do que eu falei. Não. Nada, absolutamente nada. Cara, que coisa. Eu não sei o que aconteceu aqui no... Ah, não dá. Neville, por favor, coloque sua posição. Eu vou colocar a minha já. E as pessoas que quiserem interagir pelo chat, assim o façam. Poxa, que ruim que está isso aqui. Legal. Eu vou primeiro puxar essa linha do Dietz, até como gestor, empreendedor, né? E, vamos dizer, impulsionador da economia de alguma forma, né? Como são os empresários e como são aí as pessoas, os trabalhadores de uma forma geral, né? O Dietz citou um cara que eu gosto muito, que é o Van Mises também, mas tem também um outro cara que eu gosto muito, que é o Thomas Sowell, um economista americano brilhante, né? Que também fala muito sobre essa questão do aspecto do negócio sendo gerado pela economia privada, né? Então, a iniciativa de geração é economia privada. Serviço público não gera emprego, não faz o mercado movimentar. Isso é uma das maiores falácias que existe hoje. Então, esse é um dos primeiros pontos que eu concordo com o Dietz aí, acho muito importante a gente olhar, mas eu queria pensar num contexto maior, aí, mais do que ideologia, Dietz, eu acho que a gente tem que olhar contextos, né? Então, a gente tem um contexto histórico muito ruim, que a gente já aprendeu durante 16 anos muita coisa, né? E a gente tem um outro contexto histórico que tem seus problemas, tem fala merda pra caralho, tem muitas situações, mas que em relação a ações e não palavras, tem promovido coisas bem mais concretas do que tudo que aconteceu nos últimos 16 anos. Então, eu vou dar um exemplo real aqui, para a gente não ficar com coisas abertas. Hoje, para você abrir uma empresa nesse país, você demora 4 horas.
ok? Um dia, no máximo, ok? Eu jamais imaginei que o Brasil seria capaz de abrir empresa num dia, ok? Então, isso para mim mostra muito o dito que o Dito está comentando, né? E isso para mim não tem nem o que falar em relação a escolha de voto, tá? Então, eu não sou time Bolsonaro, mas eu sou time Paulo Guedes, ok? Então, eu voto em Paulo Guedes, antes de mais nada, tá? Para mim, o melhor ministro da economia que o Brasil já teve, o que ele conseguiu fazer nesse pós-pandemia, a realidade que nós estamos vivendo de PIB, de inflação, de juros, Banco Central independente, né? Isso daí, para uma estabilidade de país, não tem... É difícil as pessoas, né, como você falou, num nível mais baixo de discussão, entrar, né, nesse olhar. Então, para trazer um pouquinho para o nível, eu quero discutir contexto, não quero discutir personagens, tá? Então, discutir personagens não leva a nada a ninguém, tá? Até porque, eu vou colocar um parênteses aqui, eu tenho uma história pessoal com esse personagem, né? Eu tenho tios que trabalharam com eles na época que ele era metalúrgico, que conheceram ele pessoalmente. Eu teve um caso com a minha mãe, pessoal, onde ele sentou numa mesa de reunião, numa sala de diretoria, junto com a minha mãe na reunião. Então, eu tenho um caso familiar dessa situação, e eu sei, por tudo que eu ouvi da minha família, o que eu vi acontecer, que a questão de caráter é muito complicada, né? Então, isso para mim também pesa muito na minha decisão, onde eu tenho um histórico familiar aí, literalmente, de ter acompanhado ações, e decisões e conversas desses indivíduos aí nesse setor. Então, tirando agora de novo o personagem, voltando para o contexto, né? Então, pensando num contexto histórico, 16 anos, né? Que já apresentou tudo que podia, tinha tudo que falar, fez, teve a oportunidade de fazer tudo que poderia ter falado, que fez, não sei, e não fez, né? Então, dentro desse contexto, numa pandemia, numa situação grave que a gente teve, falou muita merda? Falou, tudo mais, mas a realidade hoje, nós somos, dentro do G20, o país que mais gera emprego. Hoje nós temos uma inflação menor que nos Estados Unidos, uma inflação menor que na Alemanha. Hoje nós temos uma estabilidade econômica, um Banco Central independente. Hoje nós temos a possibilidade de empreendedorismo real. Então, assim, a gente agora ficar discutindo ideologia para jogar tudo isso fora é um retrocesso gigantesco, enquanto contexto do país. Então, se eu acordo todo dia para ajudar a levar esse país para frente, empreendendo, dando emprego, levando resultado, gerando valor, tentando trazer o melhor para os meus colaboradores, aumentar salários dessa galera, pagar 13º, férias, participação de lucro, tudo mais que a gente vai trabalhar com esses caras, eu preciso que o Brasil me ajude nisso. Então, dentro desse contexto, hoje eu consigo ver o Brasil num caminho para ajudar isso. Então, eu acho que está claro aí o meu posicionamento em relação a isso, tá? Você, Paulinho. Está sem microfone. Eu fale aqui. Cara, a coisa tem que ser democrática, né? Eu não consigo também somente entrar no âmbito do cenário econômico e não também julgar o líder, porque o líder é o representante da nação, né? Apesar que ele precisa das outras esferas para governar. E eu não me sinto que a democracia é o governo do povo, para o povo, pelo povo, não é isso? Sim. Então, na teoria. Bom, eu acredito que é o caminho que nós estamos, né, envolvidos, né, nesse sentido aí, é o que a gente quer, ou não? Sim, claro. Hã? Eu acho que sim. Não é isso? Mas então, o que você vai fazer? Não, eu não me sinto, eu vou dizer com toda sinceridade, eu não me sinto representado por nenhum dos dois candidatos. A sua perspectiva é anulação do anular o voto. Eu não me sinto representado. E eu não consigo chegar e alguém chegar para mim e falar assim, pô, cara, você vai deixar com que tal partido
acabe com o nosso país, ou que não sei o que lá, ou que não sei o que lá, para votar num que eu também não me sinto representado. Então, assim, Mas, Paulo, você não se sente representado faz tempo, né? Faz tempo. Já se sentiu alguma vez, Paulo? Essa é a pergunta, porque assim, indiferente se você está representado ou não, nós vamos ser direcionados por um dos dois. Cara, eu me senti representado com o Collor de Mello. Uma vez. E fui enganado. Porque eu nunca, desde a época da ditadura, e eu sou filho da ditadura, né? Eu já vi primos meus entrando dentro da rota por conta de perseguição política, tá? Por serem de esquerda, e eu tendo uma família toda de militares, tios, coronéis, generais, brigadeiros, almirantes, tendo que intervir para eu não ter um primo meu morto no doicote. Ó, senhores, então, a votação está aberta lá, tá aberta. Eu vi o que a ditadura propôs e o que ela não propôs. E eu vi a tentativa ali, de uma forma até meia desordenada, de criar um crescimento econômico também fictício, né? Que foi o que aconteceu, que depois estourou a bomba lá na mão da turminha do Ulisses Guimarães, né? Entendeu? Que eram todos de centro-esquerda, todos de centro-esquerda. Então, desde que os militares saíram da mesa de decisões, a esquerda assumiu o nosso país, houve uma tentativa de reforma que o Collor de Mello propôs, e ele conseguiu, com a autorização das importações, tentando criar uma competitividade, acabando com a reserva de mercado, e isso me atraiu. Muito. Isso me mostrou um lado liberal, que eu falei assim, não, agora eu estou representado. Mas as decisões que foram tomadas para poder conter e manter, tá, um nível de identidade, um nível de credibilidade da sua política econômica, fez com que o país entrasse numa situação, né, que ele criou ali de forma arbitrária, simplesmente um roubo, não vou dizer um roubo, porque senão eu posso ser processado, mas eu não sei nem o que dizer. Uma apropriação indevida. Uma apropriação indébita, pronto. Uma apropriação indébita, onde eu vi pais de amigos meus se suicidarem, cara. Então, assim, isso eu olhei e falei assim, pô, esses caras que eu acreditei, essa turma que eu acreditei que me representaria, e a partir dali, realmente, eu criei um trauma, entendeu? Com essa representatividade falsa que os políticos brasileiros propõem nos seus discursos hipócritas. Deixa eu colocar minha posição aqui. Depois, Dites, vê se você consegue falar de novo, que estava muito intermitente a sua internet e não deu para ouvir o que você falou, mas é importante ouvir depois você. Olha, eu sou filho de funcionário público. Meu pai sempre foi funcionário público da prefeitura aqui, da cidade onde eu nasci, São Caetano do Sul. Eu nasci e convivi com funcionários públicos. Tenho muito respeito por essa classe de profissionais, especialmente no exemplo que meu pai me deu, que era dissonante do que as pessoas da seção dele trabalhavam. Meu pai era um cara muito trabalhador, altamente envolvido na causa pública. E Arena, na época, lembra da Arena, né? Antigamente era Arena e MDB. Arena e MDB. Era Arena. E eu fui influenciado desde menino, meu modelo mental foi constituído, sendo uma pessoa que respeita muito mais um centro-direita do que a esquerda. Mas eu não acho que esses dois candidatos representam uma direita e outra esquerda. Eu realmente não acho isso. Eu acho que, no frigir dos ovos, quem ganhar essas eleições vai acabar fazendo o que o Brasil precisa que seja feito. Até porque o Congresso vai de uma certa forma, policiar o que será feito ou não. A nossa escolha, a minha escolha, é uma escolha que segue a mesma linha há mais ou menos todo o tempo que eu voto.
Eu me sinto o que... Eu votei, no primeiro turno, eu votei num candidato que teve 4% de voto. Era o cara que eu achava mais preparado, é o cara que eu sentia mais honestamente preparado para o Brasil, embora tivesse também algumas divergências. Ninguém me representa em 100%, viu, Paulo? Ninguém me representa em 100%. Eu queria só 1%. Eu tinha assim, muita simpatia com as propostas, com o livro que eu li do Ciro Gomes, mas deu no que deu. E no segundo turno eu sempre disse, inclusive escrevi artigos sobre isso, dizendo que no segundo turno era o momento de votar útil. No primeiro turno, não. No primeiro turno não era momento de votar útil, porque não fazia sentido, tinha que votar naquele que você achava que expressava melhor a realidade, até para medir o nível de congruência que eu tenho com a sociedade brasileira. E o nível de congruência que eu tenho com a sociedade brasileira é de 4 e pouco por cento. Essa é a capitalização final. Agora, já que eu tenho que escolher entre dois, eu não vou me abster da minha opinião, vou manifestar um lado. E o meu lado é claramente voltado para aquele que se parece, de uma certa forma, mais comigo, com relação às suas ideias, e não com relação aos seus atos. É óbvio que um dos candidatos, o Bolsonaro, ele tem um jeito truculento de ser. Fala coisas que, muitas vezes, talvez não fosse feliz a fala dele. Mas eu, particularmente, já fiz vários erros desse sentido. Eu já fiz também, me coloquei de maneira não tão simpática muitas vezes e fui refletir depois sobre aquilo. Mas é inegável que se trata de uma pessoa, na minha maneira de ler, uma pessoa adequada, uma pessoa do bem, uma pessoa que tem uma família a qual ele respeita, uma pessoa que trouxe um patriotismo para a gente, que eu sempre tive, mas que exalou isso de uma maneira mais forte. Então, não tenho nenhuma dúvida que o governo, aquele voto que eu vou dar, que seria o Bolsonaro, é o que expressa melhor aquilo que até o Dietz falou, uma continuidade de uma coisa que eu acho que precisa ter mais extensão do que teve em 4 anos. Nós tivemos um governo parado 2 anos para pensar numa circunstância onde ninguém saía de casa. Então, não deu ainda para medir todas as circunstâncias. E aquilo que a gente vê hoje não é uma situação tão ruim, né? Eu, pelo menos, tenho crença de que a coisa vai melhorar. Do outro lado, eu não consigo votar numa pessoa que no caminhão, quando eu era metalúrgico, eu era ferramenteiro, eu trabalhei como ferramenteiro, ele mandava bater no pelego que queria entrar trabalhar. Qual a liberdade que ele defende se ele mandava bater no cara? Eu apanhei quando eu quis entrar para trabalhar e eu ouvia ele no caminhão e eu entrando, mete a mão no pelego que quer entrar. Ô Pavani, só deixa eu dar um parênteses aí, só dar um parênteses. Isso que você está contando foi exatamente o que aconteceu com a minha mãe, tá? Exatamente. Então, minha mãe chega na porta da fábrica, tem essa pessoa aí em cima de um caminhão de som, e as pessoas seguram minha mãe e tentam agredir minha mãe para minha mãe não entrar para trabalhar, ok? Exatamente. Então, só para dar o parênteses, por que eu falei para você que tem um aspecto pessoal comigo, exatamente isso que você comentou. Uma pessoa que teve que sair, né, da síndrome do sapo barbudo para virar o Lula paz e amor. Teve que mudar a sua expressão, a sua forma de se mostrar, porque se fosse daquela primeira forma, ele simplesmente nunca seria eleito. Então, ele mudou completamente, mas ele mudou por fora, na casca. Por dentro, é uma pessoa que, no meu convívio como metalúrgico, como fui, é uma pessoa que realmente não merece a minha manifestação de apoio. Nunca mereceu. Nunca mereceu. Eu votei uma vez no Lula quando foi constituinte. E quando ele foi constituído, eu falei assim, é bom um cara desse para permear as circunstâncias. Mas como constituinte, ele foi um péssimo deputado constituinte, né? Foi muito pouco ativo, não foi aquilo que eu imaginei que fosse. De lá para cá, eu não consigo fazer como o Paulo faz, eu não consigo me abster de manifestar-me. Eu também não consigo me abster de me posicionar, como nós estamos fazendo aqui. Eu acho que tem muita gente que vai ouvir minha opinião agora e vai vazar de assistir os nossos programas. E tem gente que vai me ouvir agora e vai começar a assistir os nossos programas. Faz parte do jogo, né? Quando a gente se posiciona, a gente se afiniza com alguns e não se afiniza. Mas eu tenho na minha família
gente que pensa diametralmente oposto de mim. Isso não me faz, em nenhum momento, querer romper relacionamentos, não me faz, em nenhum momento, amar menos as pessoas da minha família que não têm a mesma opinião que eu. Eu acho que a gente tem que ter esse nível, entendeu? Observar que ambos precisam defender as suas posturas, como estão defendendo, mas quando você começa a ver um lado defendendo uma coisa que não é da essência dele, e outro lado fazendo, porque os dois fazem esse tipo de popularesco para conseguir voto. Eu procuro observar a história diferente da época de campanhas eleitorais. Ali vale tudo, se fala tudo. Eu gosto muito de como as coisas estão sendo manifestadas hoje. Não tenho nenhum tipo de apego aos pressupostos da esquerda com relação ao socialismo, mas eu não acho que a esquerda hoje representa um socialismo, representa uma ideia um pouco diferente e deturpada do que eles nem sempre sabem o que significa isso. A maioria das pessoas que têm uma opinião de voto hoje não tem sustentação da sua opinião de voto. Eles são apenas simpáticos a um e antipáticos ao outro, sejam eles quais forem. É o emocional falando, né? Totalmente. E é muito comum quando a gente começa a discutir... Marisa, obrigado. É muito comum quando a gente começa a discutir, a pessoa fala assim, não, eu não acompanho muito. Então, se não acompanha muito, era hora de te acompanhar para poder manifestar um voto inteligente. Um voto que não é inteligente para mim, não. Inteligente para você. Você fala assim, eu estou votando nesse cara por causa disso. São muito poucos os caras que dizem isso, né? Eles acreditam na versão de Ontem nós fizemos um programa no Anota Aí, onde a gente discerniu, fez uma diferenciação entre o cara esponja e o cara filtro. No momento de eleição, a gente tem que ser filtro, a gente não pode ser esponja e aceitar tudo que os caras dizem. Está na cara que houve um processo, está na cara mesmo que houve um processo de franca corrupção, de onde se precisa devolver mais de 56 bis, foi devolvido quase 25 bis já. E eu não consigo votar numa pessoa que... não consigo, que invade, afronta a minha inteligência, dizendo que foi absolvido. Ele não foi, não será nunca. Encontraram um artifício para que ele fosse anulado o processo, um artifício ainda legal, que é as nuances do direito, né? Vamos encontrar um jeito de que aquelas opiniões não sejam validadas, tem que começar tudo de novo em outro fórum, e se não começou outro de novo em outro fórum, é porque ele já era idoso, então não dava mais para fazer o processo. Quer dizer, se encontrou um subsídio, um critério desigualador válido, e ele foi anulado, mas ele não é inocente. Pabani, só fazer um entre aspas, só rapidinho. O tempo que eu convivi com americanos na minha vida foi entre 1992 e 1996, quando eu tive muito tempo nos Estados Unidos e convivi com alguns americanos. Só um pouquinho, ó. Votações voltaram a funcionar. Quem quiser votar, quem estiver assistindo, pode votar, que está lá votando, tá? Ó, no final eu mostro como ficou aqui. Para vocês terem ideia, óbvio que é bom para cada um defender o seu ponto, né? Claro. O tempo que eu convivi com americanos, de 1992 a 1996, na época que eu estava tendo negócio nos Estados Unidos, eu perguntei para alguns amigos americanos por que o voto não é obrigatório nos Estados Unidos. E sabe o que eles falaram para mim? Que afere a democracia. O voto obrigatório afere a democracia. Por quê? No momento que você obriga as pessoas a votarem, você estimula a corrupção e a compra de votos. Você estimula as pessoas que não têm discernimento do seu, vamos dizer assim, do seu pensamento político a votar em quem realmente não tem nenhuma representatividade ou tipo de empatia alguma com o cidadão. Então, no momento que eu estou num país que obriga as pessoas a votarem, então você não pode chegar e dizer assim, então você é obrigado a tomar um partido porque é obrigado a votar? Isso não é democrático. Não, é verdade. Eu concordo. Só acho que tem... A gente não pode chegar para as pessoas que estão dizendo que quer votar nulo porque não tem representatividade, porque você tem que ter a obrigatoriedade de tomar o partido. Não, isso é... Só antes do Didi falar, só queria apontar um negócio que o Pavani colocou, Pavani.
Uma coisa que para mim é muito mais grave, tá, Pavani, do que, vamos dizer assim, tramas jurídicas, vamos colocar nesse termo, tá? Para mim, cara, a partir do momento que um juiz que você indicou para aquela cadeira, por conhecimento seu, amigo seu, julga um processo seu, isso para mim já é a moral em si, não interessa o resultado. Percebe? Tá um conflito de interesse claro aí. Eu coloquei o cara naquela cadeira, ele vai me julgar. Percebe? Então, a amoralidade, nesse sentido, ela é profunda. Não é uma questão se é fórum. Mas isso não é de governo, isso é um problema constitucional. Exatamente. Isso é um problema constitucional. Perfeito. Mas... Constitucional. Perfeito, eu concordo com você. Isso não é Bolsonaro, isso não é Lula. Isso é a situação. Pelo presidente, pelo Poder Executivo. Exato. Ele tem que ser de carreira. E o senador, que tem processo lá dentro, julga o cara que julga o processo dele. Então, a coisa é extremamente complexa. Se você for pensar, embora o voto no Brasil seja considerado obrigatório, ele não é, né, Paulo? Porque você não vai votar e não será punido por isso. Você vai pagar R$ 4,50 e está tudo justificado. E a justificativa é apenas pagar R$ 4,50. Tem que dar uma explicação plausível. Se você escrever lá, não quis votar e acabou. Quer dizer, ele é obrigatório porque se você não se justificar, você não sai mais do Brasil, porque tem uma sanção para você, caso você não vote. Mas não é obrigatório. Tanto que nós temos aqui um número de abstenções de quase 20 e poucos por cento, né? Um pouquinho mais. Quer dizer, 20% da galera não vota. Nem sei como é que é esse número nos Estados Unidos, que a votação não é obrigatória. Mas as pessoas não vão votar mesmo, né? Infelizmente, eu acho que ela, embora ela tenha um caráter de obrigatoriedade, na prática ela não é uma obrigatoriedade. As pessoas podem não votar e não sofrerão nenhum tipo de consequência, caso justifique, evidentemente, por isso. Mas eu não consigo realmente enxergar neste vilão que todo mundo enche o Bolsonaro como um vilão. Eu não consigo enxergar esse cara. Ele faria coisas que eu já falei em público. Eu sou também um pouco ogro, né? Eu falo coisas que às vezes não. Então, eu não consigo enxergar aquilo como uma atitude que represente um caráter. É apenas um deslize. Ele tem muitos, né? Ele é um cara assim. Mas é um cara que eu acho do bem. Realmente eu acho um cara do bem. Como eu também acho muita gente do governo dele do bem. Eu acho... Deixa eu terminar aqui e falar umas coisinhas aqui. E só para terminar aqui, o próprio Tarcísio, um cara que também aqui em São Paulo está concorrendo, também o meu voto é dele, não porque ele seja Bolsonaro, porque eu gosto da tecnicidade dele, né? O próprio Paulo Guedes, que é um cidadão respeitado no meio acadêmico bastante, né? E tem também o meu respeito, vários outros, que inclusive saíram dos ministérios e ganharam suas eleições como deputado federal, como senador e tal. Temos aí muita gente representada por aí. Mas eu não consigo enxergar honestidade numa pessoa que diz que se votar nele vai dar churrasco e cerveja ao final. Não consigo, cara. A minha inteligência não permite esse tipo de... Deixa eu fazer alguns comentários a respeito. Pode dizer disso. Infelizmente, para efeito de presidentes, eles são objetos políticos, são objetos de arte, são objetos que têm que subir no palco, porque o povo vota nele. O cara nem lembra depois quem foram os ministros, etc. Pegar alguém daqui 10 anos, quem eram os ministros do Bolsonaro, quem eram os ministros do Lula, o cara nem lembra. Lembra que votou no fulano Beltrano, a gente não lembra nem quem foi o senador que foi votado, etc. Infelizmente, o cara que comanda, pelo menos a gente acha que são eles que comandam, né? Pode ser que são não. São muito expostos. Eu, por exemplo, eu sempre gosto de dizer que o melhor CEO de uma indústria, de uma empresa, é aquele que menos aparece e o que prepara a empresa para o seu sucessor colher os louros daqui a alguns anos. Isso é impossível na parte política, porque eles precisam inaugurar a ponte, inaugurar o viaduto, inaugurar a barragem, ele precisa estar no noticiário, ele precisa dar entrevista, ele precisa ser conhecido. E as pessoas são muito falhas.
principalmente os mais emotivos. Eu volto a comentar sobre os extremos. Eu sempre digo que os extremos são características do vício, já alertava Aristóteles sobre isso, e não tem nenhum regime político que possa ser melhor do que, infelizmente, a democracia, porque um governo melhor que a democracia eu ainda não consegui conhecer. Não acho ela perfeita. Thomas Jefferson já dizia, e aí eu tenho que apoiar o que o Paulo fala, Thomas Jefferson dizia que uma nação de homens probos, éticos, nem precisaria ter lei. E a lei é uma forma de intervenção, e toda intervenção traz consigo a corrupção. Pode ver que, para dar um nó na lei, tudo é possível, né? Em outras formas, se a gente analisar bem, desde a saída do Figueiredo, nós temos aí uma democracia polarizada entre Lula e seus asseclas, eu digo asseclas, chamado Haddad e Dilma, que nada mais eram que os seus lugartenentes, mas não mandariam nada, e alguma coisa chamada MDB, PSDB, que foram trocando de nomes desde a época do Aureliano Chaves. E uma coisa que nós não podemos negar é que o Bolsonaro foi a quebra disso tudo. Ele quebrou aquela briga da esquerda, não sei nem se é esquerda, não vou chamar nem esse treco de esquerda, direita. Eu nem chamaria de esquerda. Alguém que era capitaneado pelo Lula e alguém que era capitaneado se diziam democratas, cor de jambo, né? Que o nosso antigo FHC até dizia que ele era preto, né? Não sei o que ele quis dizer com isso, né? Que ele era de cor, índio, sei lá o quê. Tirando o sul do Brasil, e eu me incluo nisso aí, 90% do restante do Brasil é uma misturada linda e maravilhosa, de todas as cores. Pega um camarada aí já da 5ª geração brasileira, o cara tem japonês, índio, 3 tipos de índio, italiano, alemão, polonês, negro, de 4 tipos, né? Eu não posso ir para a praia, eu tenho que me besuntar todo, ficar embaixo do negócio lá, e mesmo assim sou capaz de ir para o hospital. E aí encontro outro cara do meu lado lá, fica até as 4 horas da tarde, está numa beleza, né? Então, quem quer melhor? Esse negócio não existe. Mas, de qualquer forma, eu acho que a vinda do Bolsonaro, ela rachou aquele café com leite moderno que existia. Não sei quem que era café, quem era leite dessa história, mas ele quebrou, e essa quebra mostrou uma coisa muito interessante. O brasileiro não estava nem aí com a política, não se interessava, a bandeira nacional já tinha ido para o saco há muito tempo, não que isso é importante ou menos importante, mas um determinado sentimento surgiu diferente. Não sei se por bem ou por mal, mas reativou muitos pensamentos que tinham ficado na gaveta durante muitos anos. Então, nesse ponto, nós não podemos também sacrificar o Paulo ali, que quer anular o voto, porque o brasileiro também ficou paralisado em qualquer movimento durante os últimos 50 anos, cara. Desde aquela revolta que teve em 64, que acabaram os militares tomando o poder, o que nós tivemos? Um direta já, mas o direta já não... É que o povo estava cansado já, isso aí não era uma revolta popular. Depois, cara pintada para tirar o Collor. Caramba, cara, o cara foi deposto por um carro Elba e um negócio lá na casa da Dinda, mas sabíamos que tinha o PC Faria por detrás manobrando, todas aquelas intervenções que ele fez na poupança, que desgraçou o Collor enormemente, né? Uma intervenção na caneta, ele quer resolver um problema institucional econômico, de erros econômicos, tirando a poupança da minha avó, cara. Então, isso aí acabou liquidando com o Collor, e principalmente uma coisa que nós vimos, e que o cara tem que ter muito peito cabeludo,
O Collor não quis governar com ninguém, o Congresso liquidou o Collor. Eu não sei como é que o Bolsonaro aguentou 4 anos, porque ele não governou com cargos, essas coisas que sempre teve o toma lá da cá, principalmente depois que o Geisel saiu. Figueiredo já era um cara, são 2 Figueiredos, um antes do infarte, depois do infarte. Depois do infarte, Figueiredo já não queria mais nada. O Aureliano Chaves, praticamente, ele mandou no Brasil, o Figueiredo não estava nem aí. Então, a gente vê que há uma mudança radical no pensamento. Se nós pensarmos há 10, 12 anos atrás, ninguém ficava discutindo política no boteco. Hoje, basicamente, hoje o assunto em voga é esse. Se nós olharmos o Facebook de 15 anos atrás, não tinha muita coisa de política. Depois, quando a Dilma entrou, o pessoal ficou falando mais da Dilma por causa daquelas bobagens que ela dizia, esse negócio sem pé nem cabeça, e aquilo foi se tornando uma bola, que hoje a gente vê que o Facebook ele está 95% contaminado com a política. Tem lá as fotinhos da tia, do não sei o quê, do nenê, mas fora isso, o Facebook virou um bate-bola político e cada um externando todo o seu extremismo, tanto do lado do Lula quanto do lado do Bolsonaro. Então, uns dizem que um é nazista, o outro é comunista. Eu acho que nenhum dos dois é porra nenhuma disso. Também mas, acho. De qualquer forma, eu ainda vou ficar com aquele que menos intervenção vai fazer no modelo econômico brasileiro. E vem não fazendo. Então, todas as vezes que eu digo, vejo, eu vou fazer isso, eu vou cortar isso, eu vou me meter nisso, isto é a mãe da corrupção. E corrupção a gente viu aos quilos aí nos últimos 20 anos, barbaridades nunca vistas antes, que devem estar fazendo o Getúlio Vargas se afogar lá no mar de lama, como dizia o Corvo sobre ele. E se o Corvo tivesse vivo hoje, eu não sei quão ontológicos seriam os discursos do Carlos Lacerda perante esse mar de lama que a gente viu nos últimos anos. Isso tudo fruto de intervenção, mau caratismo, porque não teria outras palavras para dizer isso. Sabe, Dilti, eu lembro-me de uma passagem, eu era líder acadêmico, né? Rafael Libardi aí também. Eu era líder acadêmico e eu participava do comitê do diretório acadêmico. O diretório acadêmico era presidido, óbvio, sempre foi presidido, esse pessoal sempre foi de uma linha mais esquerda, assim, né? Eu fazia parte lá do diretório, não era presidente, mas eu fazia parte. E tinha opiniões muito antagônicas desde aquele momento, da minha graduação. Faz bastante tempo isso. E eu me lembro que teve um momento que a gente fez greve na faculdade. E a greve chamaram, como era de praxe, os caminhões até, eram caminhões pintados do PT e tudo mais, eram caminhões assim. E eu me lembro que as pessoas que instigavam a greve, Neville, para que os alunos não assistissem à aula. Eu subi no caminhão e falei assim, senhores, não. A greve tem que ser para não pagar. Se há que haver uma greve, essa greve tem que ser no sentido de não pagar a faculdade. Mas não assistir à aula, isso é estupidez, é coisa do nosso lado mesmo. E eu fui quase que espancado em público porque eu defendia uma greve só não pagar. Da mesma forma, no meio metalúrgico, do qual eu fazia parte, a grande massa de pessoas ali que estavam fazendo greve, eles não tinham uma causa. Eles queriam não trabalhar mesmo. Eles queriam ficar em casa. Tanto que eles não iam para a manifestação. Eles viam que não dava para trabalhar, não iam, e diziam assim para os seus responsáveis, para os seus chefes depois, não dava para entrar, então eu fiquei em casa. E ficava em casa. De uma certa forma, era cômodo. Está em greve, não dá para trabalhar, deixa eu ficar em casa. Eu, em greve, eu queria trabalhar, não porque eu fosse pelego, é porque eu queria aprender, ali era uma oportunidade de aprendizado para mim. Era uma forma, eu perdia tempo se eu não trabalhasse, era assim que eu via.
Tanto que a gente, na empresa onde eu trabalhava, que era a Brasinca, a gente fez greve lá, porque eu entrei lá dentro e lá dentro as pessoas não deixavam trabalhar. Então a gente ficava eu queria fazer só mais um comentário baseado no que a história mostrou para nós. Me parece o Bolsonaro ele foi eleito para quebrar isso, quebrar essa dobradinha café com leite que existia. Quando, em 1940, o rei chamou o Churchill para ser primeiro-ministro, ele chamou pelo seguinte: ele era um homem tosco, duro, mal educado, um bêbado, tomava 2 garrafas de Paul Roger, pelo menos essa era boa, por dia, fora uísque, fumava que nem um condenado. Foi preso lá na Guerra dos Boers, lá na África do Sul, era um cara que falava palavrão, ele era da Câmara dos Lordes, ele era quase que um plebeu ali, mesmo o pai dele também sendo da Câmara dos Lordes, etc. Dizia ele que ele pegou o sangue da mãe dele, que era americana, e que ele era um pouco mais distante daquela toda fleuma que tinha os lordes ingleses, né? Tanto isso é uma verdade, como ele foi duro durante a guerra, porque aquilo foi necessário. E veja só que ele não foi reeleito depois que acabou a guerra, porque ele era um homem da guerra. Ele era um homem para aquela dureza necessária. Tanto que, com todo o sucesso do dia da vitória, que, teoricamente, era para o inglês continuar com o Churchill, eles entenderam que, em tempos de paz, não poderia ter um homem com a rispidez dele. E ele não foi eleito com todo, vamos chamar assim, com toda a glória que ele recebeu, ninguém pode negar isso, mas o povo não elegeu ele, porque o tempo era outro. Me parece, sem querer falar em termos de guerra, assim, que esse período do Bolsonaro é uma pena realmente que o candidato, ao contrário do Bolsonaro, seja o Lula. Porque ele traz consigo todas aquelas barbaridades que nós vimos aí aos quilos. Se essa eleição fosse entre o Bolsonaro e o Pavani, representando seja lá quem for, talvez o Pavani ganhasse, porque teria sido entendido pelo povo que o Bolsonaro foi necessário para essa quebra. Mas talvez ainda vamos precisar de mais 4 anos do Bolsonaro para eliminar esse café com leite e vir novas pessoas com novas ideias e aproveitar bonanças econômicas ou modelos adequados, etc. E principalmente que o povo hoje está muito mais vigilante em termos das roubalheiras, dessas coisas que nós vimos, né? E no meu modo de compreender, talvez essa guerra está um pouco, usando só metaforicamente, essa segunda guerra nossa aqui, ela ainda vai durar mais alguns anos, e nesse ponto de vista, teremos que manter o Churchill no poder. Depois, num tempo mais adequado, virem outras cabeças pensantes, educadas, né, cuidadosas com as palavras, mas extremamente violentas com os atos positivos, principalmente para não deixar a corrupção tomar conta como tomou, e a melhor forma disso é eliminar a intervenção do Estado na sua máxima dimensão. Na sua máxima. Esse é o que eu concordo também. Por isso que eu defendo as privatizações nos graus da inteligência, não pode ser uma regra, tem que ser um estudo caso a caso, mas há casos que a privatização é de fato melhor para a sociedade e não só
para desaparelhar o Estado, coisa do tipo. Mas, olha, eu quero dizer aqui, gente, está acabando o nosso tempo, né? Já vou mostrar aqui a votação que deu. Eu acho que a gente tem que entender o seguinte, acho que isso que é civilizado, veja se vocês concordam com essa minha posição aqui. Caso o Lula ganhe, nós temos que aplaudir, porque ganhou, nós temos que torcer para que ele tenha resultados, torcer para que ele não faça um monte de coisa que ele queria fazer, mas que, de fato, a gente tem que torcer, porque eu acredito que esse é o caminho, nós temos que respeitar. Não podemos ser inimigo de quem votou para o Lula ou ser inimigo de quem votou para o Bolsonaro. Nós temos que ter a generosidade, a inteligência, acima de tudo, o bom coração, né? O bom coração de entender que quem vencer, venceu, meu irmão. Quem vencer, venceu, e nós temos que apoiar esse cara depois. Apoiar no limite das possibilidades, né? Ideológicas, evidentemente. Mas nós temos que apoiar. Eu não sou... E quero manifestar, Benevino, eu não sou inimigo de quem votou no Lula e nem sou nem acho que o lulista, deveria ser inimigo de quem votar em Bolsonaro. Nós temos que entender que cada um expressará a sua opinião no dia 30 e essa opinião tem que ser respeitada no final e nós temos que torcer para que o Brasil evolua apesar de tudo. Essa é a grande... Nós temos que ser amigo do respeito ao próximo. Amigo do respeito ao próximo. E eu acho... Exatamente. O Leandro De Castro perguntou, na minha opinião, o melhor para o Brasil, para o século XXI, não é nenhum nem outro, mas nesse momento, para mim, é o Bolsonaro disparado. Quero crer que daqui a 4 anos nós tenhamos 2 pessoas mais jovens, 2 pessoas mais respeitosas, menos troglodita, o outro menos desonesto, menos interessado ao poder do que qualquer outra coisa. Eu realmente estou muito tranquilo, viu, Neville, em fazer esse programa aqui, embora fosse muito criticado por fazer esse programa, porque muita gente achou que a gente não devia se meter nisso, mas eu acho que as pessoas têm que saber, nós temos um programa, não podemos fugir desse tipo de opinião. Eu só tenho uma preocupação aí, Pavani, que eu toco aí, que você já comentou, inclusive, que é a questão do Congresso, mas a minha preocupação não é nem o Congresso, nem o Senado, a Câmara. A minha preocupação hoje é os não eleitos, o Judiciário. Né? Hoje, o poder que essa área... É o que o Rafael colocou aqui, O poder é a coisa que os caras chegaram a censurar uma emissora, coisa que o Dietz aí, o próprio Paulo, filho da ditadura, como colocou aí, né? A gente imaginou que nunca mais ia aparecer, e não tem nenhum contrapeso contra esses caras. Esse, para mim, hoje é o meu maior medo no Brasil. Eu não tenho nem tanto medo do Lula, nem tanto medo do Bolsonaro, como você colocou, nenhum, nem outro, eu vou apoiar. Agora, os não eleitos, porque eles não têm representatividade nenhuma, eles não dependem de voto. Nós temos o Senado, esse é o problema. Né? Temos o Senado, né, Neville? É o único capaz de fazer. Não temos, Paulo. Eu gostaria de ter, mas... Vamos ter. Esperamos que sim, Deu uma melhorada. Tem o Sérgio Moro no Senado agora. Né? Assim, deu uma melhorada. Assim, vamos ver o que vai acontecer. Mas que a situação é feia. Eu me lembro uma vez... Odiado por ambos. Vou botar um casinho aqui, ó. Eu adoro pessoas que são odiadas pelos dois lados. Esses caras. Mas o Moro está apoiando o Bolsonaro, tá? O Moro está apoiando. Situação partidária somente. Se você ver as fotos, você vê que não está nem um pouquinho. Não, beleza, mas só para. Tranquilo, também concordo. Nós somos inteligentes suficientes para saber que isso é manobra. Exato, com certeza. Olha o que aconteceu comigo uma vez. Eu era síndico e eu fui numa reunião onde eu fui representar o meu prédio como síndico a uma moradora que não pagava condomínio há mais ou menos uns 5 anos. E eu estava lá, tinha que ser feito alguma coisa na situação. Bom, eu me lembro que o juiz, ali de onde eu estava, ele chegou para mim e falou assim, o senhor quer café? Eu falei assim, não, café não, mas eu gostaria de uma água. Ele disse assim para mim, eu te ofereci café, eu não te ofereci água. Juro, cara, eu fiquei com medo de ser preso ali. Essa empáfia é que precisa acabar. Exato. Essa empáfia precisa acabar porque eu não sabia me comportar. Era a primeira vez que eu estava diante de um juiz e ele disse assim, quando eu lhe ofereço o café, o senhor responda sim ou não. Eu lhe ofereci o café, o senhor quer café ou não? Eu falei assim, não, eu não quero café. E não me deu água. Quer dizer, esse tipo de conduta me fez ter medo. O juiz, eu não deveria ter medo dele, eu deveria ter respeito por ele, mas, infelizmente,
meu exemplo me fez ter medo. Essa é a maior preocupação hoje. Né? Pavani, Diga, Dietz. o grande Diga, Paulo, poeta, primeiro, depois. o grande poeta e escritor William Blake, no final do século XIX, falava uma frase muito interessante. Você só sabe o que é o bastante quando você conhece o demasiado. A pergunta que eu faço, até quando o brasileiro vai viver conhecendo o demasiado? Boa frase, hein? Boa frase. É por isso que eu gosto desse programa, né? A gente tem um mínimo de senso de respeito, que ganhe aquele que tiver mais expressão e mais votos, e a gente tem que ter muito respeito por isso, porque, afinal de contas, não vai ser um que vai resolver o problema desse país. Somos uma geração, somos nós empresários, somos nós individualmente no dia a dia trabalhando para fazer isso aqui melhor. Diga, Dietz. Solta aí. Acabando aqui, 2 minutinhos. Minha mensagem final é o seguinte: nós devemos ser intolerantes com as práticas avessas às boas relações éticas e a tudo aquilo que fere a lei. Passar a mão na cabeça de quem cometeu deslizes, erros, Não pode. Não me parece o melhor dos caminhos. Muito pelo contrário. Você incentiva a continuidade da quebra da lei, da ordem, da ética. Eu ouvi barbaridades nesses anos todos últimos aí, que o ideal era ter deixado as grandes empreiteiras para lá, deixa quieto. Mas havia até mesmo uma diretoria da corrupção, a diretoria da propina, um treco qualquer desses assim. E, com certeza, não é possível que essas empresas, que eram capitaneadas pelos seus familiares, tivesse valores éticos. A cultura da empresa é o caráter da empresa. E essas empresas foram extremamente mau caráter. Então, você passar a mão na cabeça e dizer, não, porque o ideal era só aprender um ou outro, deixava quieto, mas a cultura dessas empresas, o caráter delas era desonesto. E isso veio de quem dirige a companhia. Então, não tinha como você decapitar esses grandes pensadores dessas organizações, os mandantes dessas organizações, sem ferir de morte essas empresas. Essa é a ideia, gente. Elas estão pagando preços altíssimos até hoje, mas não foi por causa dos juízes, foi porque elas cometeram esses deslizes graves. Porque veja juntos como os grandes empreiteiros brasileiros, a gente pode reunir os 4 maiores e a gente ter tomado um uísque em Nova York e ter acertado o seguinte: não vamos fazer parte desse pacote de barbaridades. Nós poderíamos ter feito isso. Nós poderíamos ter juntado nós 4 como os grandes e ter dito não. Como é que ele ia fazer obra? Ia trazer a empresa da onde? Para ter o corrupto, tem que ter o corruptor. Tem que ter o corruptor. E não podemos passar a mão na cabeça dos dois. Dos dois. De nenhum dos dois. Exato. Nem do corrupto, nem do corruptor. É isso aí. Exato. Essa é a minha forma de ver as coisas. Obrigado, Dietz. Olha, eu queria então fechar. Paulo, quer tecer as suas considerações finais? Eu vou colocar aqui como é que está. Então, eu fico com o William Blake aí para minhas considerações finais. Beleza. Neville, quer fazer as suas considerações finais? Tranquilo. Nossa, eu vou fazer as considerações Alguém finais. fez aí uma consideração final. Fizeram uma venda. Que, na verdade, cara, é um pedido. Eu queria pedir um pedido para todo mundo que assistir esse nosso evento aqui. Que você não brigue com quem pensa diferente de você, porra. Não brigue. Procure entender que ele pensa dos mesmos meios, da mesma forma que você consegue defender a sua teoria, na cabeça dele ele também consegue defender a teoria dele. E nós temos que ver quem vence na quantidade. É o jeito democrático de ser. Vai lá, dia 30, e vote. Vote com a sua consciência, vote com a sua esperança. Quem ganhar, ganhou. E quem ganhar, vamos começar a torcer para que ele faça as coisas certas
e daqui 4 anos tem esse movimento de novo, quizá a gente consiga ter sempre gente melhor para representar o nosso Brasil, que é o grande vilão, quer dizer, o grande refém de tudo isso, né? Que quizá a gente consiga fazer do Brasil um país na altura realmente do seu potencial. O ranking que a gente teve até agora, né? Isso aqui vai ficar aberto para até dia 29, mas por enquanto nossa plateia que assistiu agora, ou costuma assistir, ou que assistirá depois, temos 43 votos por enquanto aqui, 77% manifestou Bolsonaro e 23% manifestou Lula. As votações estão em aberto, se vocês puderem ainda divulgar os links da votação. Não sei por que ele parou, por algum motivo aqui que eu não sei, mas agora eu liberei de novo, aberta a votação. Vamos ver até 29 que pelo menos o nosso público acha dessa disputa entre duas pessoas que representam aí as possibilidades de construção de um Brasil melhor. Beleza, gente? Esperavam? Era assim a votação, Léo? Bacana, né? A expressão... Faltou a terceira via. Do segundo turno não deu, né? No terceiro, existia. A terceira via. Primeiro turno, sim. Obrigado, viu? Obrigado, Marise. Obrigado, Nayara. Obrigado, Paulinha. Obrigado, Kleber. Poxa, o Kleber está aqui, lá do Pará, assistindo conosco aqui. Obrigado, Leandro, Rafael Libardi. Obrigado a todos que estiveram participando conosco. Ditz, obrigado, cara, pela sua cultura, da sua posição de CEO. Obrigado por ter vindo aqui, engrandecido o nosso debate aqui com nossos comentaristas fixos. Obrigado mesmo. Gente, vamos esperar dia 30, né? Vamos fazer beijo. Até mais, gente. Uma cerveja no dia, não vai nem. Tchau. Ei, Pavani, deixa eu falar uma coisa. Vai Diga. lá. Rapidinho. Fui. Depois fala comigo no WhatsApp, eu quero ter um modelozinho novo pro repaginar que eu tô querendo falar contigo. Tá bom, vamos conversar. Vou colocar aqui o nosso institucional e até mais. Até segunda-feira. Agora, semana que vem, segunda-feira, normal. Fica aí, gente. Não sai daí.